E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero fazer uma partilha da palavra de Deus, de um texto que está no livro do Êxodo, capítulo 23. Eu quero partilhar com vocês do número 20, do versículo 20 ao versículo 26. Êxodo 23, do 20 ao 26. Com esse seguinte tema, né? Não se misture com essa gente. Então é um texto bem bacana para a gente refletir. Tudo aquilo que desagrada a Deus hoje está em alta, podemos dizer assim, né? Na mídia. A gente vê uma sociedade voltada contra Deus. É ataque de todos os lados, né? Tudo aquilo que for de valor, que a gente recebeu dos nossos avós, dos nossos antepassados, tudo aquilo que a gente recebeu de valor, imagina aí, né? A família, o pai, a mãe, pessoas, tudo aquilo que a gente recebeu de valor, através da Santa Igreja, através né, da Santa Palavra de Deus, está tudo indo pelo ralo, né? Você vê hoje que isso está tudo indo pelo ralo. Quebraram essas barreiras, né? Quebraram essas correntes, segundo alguns, né? Saíram dessa prisão para alguns. Como diz o texto no Novo Testamento, né? Não suportaram mais, né? Não suportaram mais a sã doutrina e se apegarão a embusteiros. Então veja, é uma palavra que navega contra esse mundo, né? os ventos maus desse mundo. Então veja, vamos ler esse texto para a gente fazer aqui uma pequena reflexão com esse tema. Não se misture com essa gente. Vamos lá. O texto diz assim: mandarei um anjo à tua frente, para que te guarde pelo caminho e te introduza no lugar que eu preparei. Respeitai-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebeldes. Ele não suportará vossas rebeldias, rebeliões, pois nele está o meu nome. Olha que interessante, Deus dizendo, olha, eu vou mandar um anjo e vocês obedecem, né, a palavra dele, porque ele não vai suportar, né, as vossas rebeliões, pois nele está o meu nome. Mas se de fato ouvires sua voz e fizeres tudo quanto te disser, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário de teus adversários. Quando o anjo marchar à tua frente e te introduzir na terra dos amorreus, heteus, ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus, e eu os exterminar, agora vem a recomendação. Quando isso acontecer, aí vem essa recomendação no versículo 24. Não adorarás os seus deuses, nem lhes prestarás culto, imitando seus costumes. Guarda bem essas palavras. Imitando os seus costumes. Ao contrário, derrubarás e quebrarás as suas colunas sagradas. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará teu pão e tua água, e afastará do teu meio as enfermidades. Em tua terra não haverá mulher que aborte, nem que seja estéril, e eu tornarei pleno o número de teus dias. Olha que texto magnífico, né? Confira aí nas suas Sagradas Escrituras. Até mesmo as Sagradas Escrituras hoje está
ficando de lado, né? Às vezes as pessoas que falam de Deus o tempo todo, gostam do Salmo 91, mas o restante da Bíblia parece uma coisa obscura e longe do nosso pensamento, porque a gente não lê, né? Guarda aí, Êxodo 23, versículo 20 ao 26, é isso que a gente leu, esse texto. Para você saborear, para você meditar e se confortar com essa palavra de Deus. Como eu disse no início do vídeo, uma palavra que navega contra esse mundo. O Senhor está dizendo, quando você entrar na terra que eu te prometi, eu enviarei um anjo à tua frente. Não seja rebelde a esse anjo. Aí ele diz, não adorarás os seus deuses. Quem é os deuses hoje? Sobretudo que a juventude se arrasta atrás deles, né? Quais são esses deuses hoje que arrastam os nossos jovens para a perdição? Quais são esses deuses que não é para prestar-lhe cultos, imitando os seus costumes? E hoje a gente vê em massa, né, grande parcela da sociedade, sobretudo jovens, que estão tendo esses ídolos como referência. Veja, há 10, 15, 20 anos atrás, nós não tinha essa, digamos assim, nós não tínhamos essa influência, né, das redes sociais do tanto que temos hoje. Então os ídolos eram cantores e cantoras, jogadores de futebol, né? Eram esses famosos que surgiu aí nas televisões, né? Principais, né? Então os jovens imitavam esse jogador de futebol, o uso do cabelo, o modo de pintar o corpo, né? Das tatuagens. Hoje você vê que isso aumentou demais. E hoje você vê que não é somente esses cantores, cantoras, jogadores de futebol hoje que influenciam, né, os jovens. Você vê hoje, é qualquer pessoa que surge aqui nas redes sociais, qualquer pessoa que do anonimato, né, do desconhecimento, rapidamente surge para o conhecimento, para a fama, começa a se transformar, aquela imagem de filho de Deus, você vê as pessoas começam limpas, né, com sua pele limpa, à medida em que vão ficando famosas, se exalta com aquilo, começa a se modificar, vira um ídolo, vira um Deus para muitos dos nossos jovens. Essa semana, não sei se vocês viram aquela reportagem de um influenciador, passou no farol vermelho com um carro de 1,5 milhão, arrebentou outro carro da frente, por um milagre, né? Não matou ninguém, mas filmou aquela cena, né? Como um troféu às vezes. Aí os jovens ficam encantados com aquilo, são vistos, né, nesses lugares que não é saudável, que não é um lugar próprio, né, para um seguidor, um temedor de Deus, um lugar que o anjo aconselha a mim e a você a não ir. Então, esses influenciadores fazem isso. Eles são gravados nesses lugares cheio de bebedeiras, cheio de drogas, cheio de prostituição, cheio de deformação no corpo, de pinturas no corpo, cheio de palavras contrárias à palavra de Deus. E são esses que estão sendo, né, uma referência para os nossos jovens. Os nossos jovens querem verem isso, né, e querem ser igual. Querem ter um carro de 1 milhão, 1,5 milhão. É incrível como essas pessoas conseguem tanto recurso. Então, isso vai encantando os jovens. Eu estou falando aqui dos jovens, mas também muitos adultos. Muitas pessoas querem
ter isso para si, né? Essa fama. Como eu disse, né? Antigamente era mais cantores e cantoras, jogadores de futebol, que faziam esse papel de deuses, né? De referência para os jovens. Hoje são milhares e milhares de pessoas que surgem do dia para a noite com uma gíria, ganha muito dinheiro e dá muito mau exemplo. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, não imite seus costumes. Essas pessoas se tornam deuses, se tornam ídolos para os jovens, principalmente, causando, né, a destruição da família. Não tem compromisso nenhum com a família. Uma noite ele é pego com uma mulher, na outra noite já está com outra. Carrões, né? Muito dinheiro, são presos. Dias depois são soltos porque tem milhões e milhões. Então veja, esse outro caso de uma semana, 15 dias atrás, envolvendo adolescentes e crianças, envolvendo adultos aproveitadores, usando aquelas imagens para enriquecer de crianças. Então veja, e essas pessoas são referência, meus irmãos. Veja só que contrário à palavra de Deus. Quando você sai de um lugar para o outro, eu costumo dizer, às vezes, eu já usei aqui no canal essa frase, né? Às vezes, você sai lá de uma região mais simples do país. Lá você tinha os seus pais, né, acostumado a ir ali à missa, final de semana. Acostumado a pedir a bênção ao pai, à mãe, aos tios. E de repente você vem para a cidade grande, se depara com essas coisas do mundo, e você quer para você também. Você quer imitar esses costumes dos ídolos, causando, né, a destruição da família. Os jovens, você vê pelas rodas de conversa, onde tiver ali um grupo de jovens, você vê que a conversa deles está toda poluída. No geral, né? No geral, você para em frente a uma escola onde tem um grupo de jovens, você vê que a conversa é insuportável, é palavrões. O que eles estão vendo é isso que eu falei para vocês, essas coisas desses influenciadores, como esses que foram presos há uma semana, 15 dias atrás, acusados do uso de imagens de crianças, de adolescentes. Esse outro que bateu o carro no farol, porque passou no farol vermelho, não levando em conta que poderia ter matado uma pessoa ou mais. Aí eles pagam fiança, sai e vai curtir a vida com seus milhões. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, a gente não pode descartar. Você que é jovem e por acaso caiu nesse vídeo, lê esse texto que eu usei como referência, né? Êxodo 23, do 20 ao 26. Você que já ouviu a palavra de Deus, você que veio de uma família que tinha um costume cristão, né, que ia à missa, que pedia bênção aos pais. Eu peço a Deus que você volte, né, a gostar dessas coisas. Porque esse mundo está caminhando para a destruição da família, dos jovens. Você vê os jovens nas redes sociais, seguindo esses ídolos, né? E na vida real, nesses grupos que eu acabei de citar, eles estão perdidos. Perdidos porque segue alguém que dá muito mau exemplo. Né? Que dá muito mau exemplo. Transforma o corpo em algo
bem diferente daquilo que Deus, né, que Deus deixou. Transformar uma vida, se enche de bebedeira, se enche de droga, se enche de prostituição, contrário à palavra de Deus. Repito, não imitar o costume desses ídolos, não imitar o costume desses deuses. Voltar para Deus, voltar para a casa de Deus, voltar a gostar da palavra de Deus. É isso que eu deixo aqui nesse vídeo, nessa partilha da palavra. Vamos voltar a gostar de pegar as Sagradas Escrituras e ler. Tenha as Sagradas Escrituras no papel, né? Não. Tenha as Sagradas Escrituras como sua referência. Tenha Deus como sua referência. Tenha boas pessoas como referência. Não siga maus exemplos. Aquele recurso que essas pessoas conseguem, esses bens materiais, vai passar. Mas a palavra de Deus não passará. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis deixar nesse vídeo, né? Essa partilha da palavra, essa exortação. Se você conhece alguém que precisa ouvir, todos nós precisamos ouvir nessa palavra. Mas se você conhece alguém que vai se identificar com aquilo que a gente tratou aqui nesse vídeo, encaminhe esse vídeo para essas pessoas. Coloca aí nos seus grupos, né? Essa palavra de Deus, essa partilha. O que você acha? O que você acha desse mundo? Como eu citei aqui bastante, os jovens, né? Estão caminhando para uma rua sem saída. Uma vida sem sal. Uma vida voltada para esses ídolos. Esses ídolos que você sabe muito bem, esses influenciadores, maus exemplos, você sabe muito bem, eles estão aí, a todo vapor na mídia, cometendo seus adultérios, usando drogas, se transformando em figuras totalmente diferentes daquilo que Deus nos fez e arrastando, né, os jovens. Beleza, meus irmãos? Eu tenho esse de compartilhar com vocês, né, nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.